A gente falou sobre toda música, ela tem um comportamento rítmico. O que é esse rítmico? O que é esse ritmo? Esse ritmo é uma forma que as batidas ou a frequência que a nota é tocada, ela é organizada, certo? Organizada. Nós temos várias figuras rítmicas. A figura rítmica a gente entende que é como se fosse um desenho ali do quantas vezes é batido, né? A nota ou é tocada, enfim. E nós temos várias figuras dentro de um compasso. O compasso é o espaço de tempo. Aí eu volto ao exemplo que eu dei, a ilustração que eu fiz, né? O compasso é como se fosse um armário. Visualiza um armário com várias prateleiras dentro, né? Dentro esse armário é o nosso tempo musical, né? A gente faz separações dentro dele, são as caixas que a gente vai colocar dentro de cada prateleira. Essas são nossas figuras rítmicas. A gente faz essa separação dessa maneira. Se fosse explicar de forma detalhada, acho que vai levar umas 2 horas, igual da outra vez. Foi mais de 2 horas. Mas tem a outra aula lá anterior que dá pra vocês assistir e pegar o que foi passado. Tem no YouTube as aulas, eles gravaram, colocaram lá no YouTube, mas a gente trabalhou esse compasso, que é pra gente entender como é que funciona a divisão dos tempos, e as figuras rítmicas, que são mais ou menos a quantidade de vezes que a gente bate a nota dentro de um ritmo. Antes a gente também tinha visto sobre uma ferramenta chamada metrônomo, que ela marca esse tempo, né? Ela marca esse tempo, pra gente ter essa noção de tempo. Então, basicamente, as 2 últimas aulas foram em cima disso. A aula de hoje e a próxima já entra num assunto um pouco diferente, que já é sobre escala. Escala e depois campo harmônico, né? E eu até preparei aqui um PDFzinho para poder... Se você quiser conectar na TV, acho que dá. É só que vai definir as notas, vai definir a altura. E o que vai definir o padrão que elas seguem de forma harmônica é o que a gente entende como escala. Coloquei lá. O que é a escala musical? Uma escala é a sequência de notas organizada em ordem crescente ou decrescente com distâncias específicas entre elas. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existem vários tipos de escalas, tá? Eu não quero que vocês fiquem apegados a um tipo específico de escala, mas que vocês entendam a ideia do que é uma escala, certo? Todo mundo aqui sabe quais são as notas que tem, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. São 7 notas. Então nós temos 7 notas para a gente trabalhar nessa escala. Só que existe um espaço entre uma nota e outra. E agora eu vou usar aqui o... Dava para usar o violão, mas com o teclado é mais fácil. Olha lá. Existe um espaço entre uma nota e outra. Esse espaço, a gente nomeia ele como a distância dele, no caso, né? Não ele de fato. A gente vai nomear essa distância como tom e semitom. Como assim tom e semitom? Cada nota é um poste. Beleza. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Entre um poste e outro, tem um objeto no meio. Certo? Esse objeto é considerado uma nota. Né? Só que índices não tem esse objeto. E a distância é um pouco menor do poste. As notas se comportam dessa maneira. O que a gente define como a distância entre o poste e outro, um poste inteiro e outro, sem o negócio no meio, é o semitom. Porque não tem o espaço de um tom, não tem o espaço para ter um objeto ali no meio, né? Um hidrante, sei lá, vamos colocar um hidrante. Não tem espaço para colocar o hidrante ali no meio, a caixa do correio no meio, que é pequeno espaço. Então esse espaço é de semitom. E o espaço maior que cabe o hidrante, cabe uma nota ali, é o quê? É um espaço de um tom. E o teclado, se vocês conseguirem visualizar, eu vou virar para vocês, que é mais fácil. Na verdade, não dá para mim
primeira nota. O Dó. Ela vai Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E aqui já começa o Dó de novo. Né? Beleza. Imagine que cada nota dessa é o poste, igual eu falei. E aqui é os objetos que ficam entre os postes, certo? Vocês percebem que entre uma nota e outra, uma nota ou outra não tem esse objeto, não tem esse espaço. É um semitom. É claro, essa ilustração aqui, ela vai fazer com que vocês entendam, só que de certa forma, de uma forma muito grosseira. Mas, para ser mais específico, uma escala é uma sequência de notas organizadas. Como eu posso organizar essas notas? Crescendo ou decrescendo. A partir do Dó, ou a partir do Ré, ou a partir do Si, ou a partir de qualquer outra, não importa. Com distâncias específicas. Que distâncias são essas? Os tons e os semitons. Tá lá, entre elas. Todo mundo entendeu? Conseguiu visualizar? Simples, né? E eu tô falando dos acordes ainda, tá? Não tô falando do acorde de Dó. Tô falando da nota de Dó. Não tô falando do acorde de Ré. Isso aí é outra coisa, tá? É bem diferente. Nós temos as escalas dos acordes, que a gente chama de campo harmônico. Temos, mas aqui nós estamos falando da nota. Isso aqui que vai ser a base que nós vamos ter para montar esses acordes, para poder fazer esse campo harmônico. Tá. Eu vou dar um exemplo aqui de um tipo de escala, que é o tipo de escala mais comum que a gente consegue ver, principalmente na igreja, que são as escalas maiores. Por que maiores? Porque a base delas são as notas maiores. Aqui no caso ela tem uma fórmula. Toda escala ela tem uma fórmula a ser seguida. É igual quando, talvez os meninos mais novos não vão saber, mas quando você vai estudar física na escola, tem uma fórmulazinha para você descobrir uma velocidade, ou para você descobrir, sei lá, força de algo. Do mesmo modo, na música a gente tem uma formulazinha que a gente aplicando ela em tudo, a gente vai estar fazendo aquele tipo de escala, né? E a escala, que é a forma de organizar aqui, no caso é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ou seja, o espaço que eu vou ter entre uma nota e outra vai ser um tom. Aí eu acho que tem um aplicativozinho aqui que vai ser bem útil para usar aqui agora. Eu acho aqui. Tom, tom, semitom, tom, tom. Antes de ilustrar aqui para vocês, eu vou explicar para vocês que objeto é esse que fica entre uma nota e outra, né? Ela é como se fosse uma meia nota, certo? É o que nós chamamos de sustenido e bemol. Então, sustenido é quando eu ando meia casa para frente. É quando eu ando, eu estou no Dó aqui, né? Aí, Dó sustenido, Ré. Olha que interessante. Se eu tocar o Dó, só uma curiosidade, se eu tocar o Dó mais o Dó sustenido, que é esse aqui, dá um Ré, ó. Mesmo só dois semitons dá um tom. Isso. 2 semitons dá um tom. Então, esse objeto que fica, quando eu falo tom, tom, semitom, é justamente sobre isso. É esse objeto aqui. Certo? Então vamos lá. Na escala de Dó. Bora lá. A gente sabe que o sustenido é um tom acima. A gente representa ele com uma hashtag. Certo? E o bemol é com Bzinho, né? Isso. É com Bzinho assim, ó, se eu não me engano. B minúsculo. Atrás da nota. Tá. E por que é C, D, E, F, G, A? Bom, existe tudo na vida, tudo que a gente vai fazer, existe uma convenção que define ali a representação daquilo. E a representação das notas são essas. C é Dó, D é Ré, E é Mi, tá na ordem aqui. Então, basicamente é isso.
depois, mais na frente, vai ter outros símbolozinhos que vai complementar, tipo, por exemplo, um M bem, tá aqui um M bem pequenininho assim, significa que ele é menor. Uma hashtag aqui significa que ele é... Nossa, ficou ficou estranho. Uma hashtag ali, ele vai ser um sustenido menor, entendeu? Um dó sustenido menor. Então, não fiquem preocupados ainda com essa parte aqui, porque é bem simples, mas depois eu vou passar também. Vou até colocar o tom. Ou seja, o espaço do dó e do ré é um tom. Vamos lá no dó. No dó. Eu sei que o espaço é um tom quando tem o objeto no meio, certo? Que é o Dó sustenido. o dó sustenido. Então, o meu dó, ele é maior. Que A minha conexão com ele, eu vou o semitom eu vou colocar S e o T eu vou colocar como tom. O espaço que eu tenho entre o ré e o ré e o dó aqui é um tom. E o espaço que eu tenho entre o ré e o mi também é um tom. Aí pro mi é um tom também. Que tem aqui, ó, não sei se vocês estão visualizando aí. Tem aqui o espaço de semitom, certo? Dó, tem um espacinho aqui, então é tom. Aí pro Fá tem um semitom aqui? Não tem. Não tem o espaço, não tem aqui. Então o espaço dela significa que é menor, não coube, né? Então é um semitom. Então segue a nossa escala. Tom, tom, semitom. Aqui é um semitom. E depois a gente vai de novo, ó. Do si pro fá. Do si pro fá é um semitom, porque não tem. Aí do fá pro sol já tem espacinho aqui. Então aqui também é tom. E do fá pro lá, mesma coisa. E do lá pro si, mesma coisa também. Só que quando chega para dobrar a nota pro dó, também é semitonado. Entendeu? E a gente respeita a nossa formulazinha aqui. Se vocês aprenderem a separar o espaço dessa maneira, vocês vão saber aplicar a escala ali. Então, isso aqui é uma fórmula. Uma fórmula da escala maior. Ah, eu fiz no dó. Como é que funciona para me fazer no ré? Vamos lá fazer no ré? Para ver como é que funciona. Só para complementar aqui. Fazer um rézinho aqui, né? Isso aqui a gente corta. Isso aqui, como é que funciona na prática? Existe si sustenido? Existe. Existe mi sustenido? Existe. Só que aqui a gente tem a representação dele semitonado, porque o instrumento ele foi feito baseado aqui no dó, certo? Na escala de dó. O instrumento foi feito dessa maneira. Então aqui no ré a gente vai ter tom, tom, semitom. Significa que ó, o ré vai ser maior, o mi vai ser maior, só que o fá vai ser sustenido. Entendeu? Aí, sol maior, lá maior, si maior e o dó vai ser sustenido. Por que sustenido? Porque ele é semitonado. E quando é semitonado ele tem o hashtag que representa. Ou seja, significa que ele é meio pra frente. Na frente. E se fosse meio pra trás? Aí já seria outra nota, né?
Já seria outra nota bemol. Uhum. Aí é diferente. Então se vocês aplicarem essa regrinha aqui, em qualquer nota, vocês estão fazendo uma escala maior. E é assim que se faz escala maior. Simples, né? Simples. Uhum. Qualquer nota que você for fazer uma escala maior, você consegue fazer usando essa fórmula aqui. Então, não é tão complicado quanto parece. O importante é vocês entenderem que é uma forma da gente separar a altura, as notas, né? De uma forma que fique harmônica. E o que define essa harmonia? Essa fórmulazinha que a gente usa da separação dos espaços, né? Vai ter outros que vai separar de uma forma diferente? Vai ter. Isso aqui é só um exemplo de muitos. E, inclusive aqui tem outro tipo de escala aqui, ó. Geralmente essas escalas são usadas para as músicas mais alegres, né? Ó, só dar um exemplo. A primeira nota que é Mi. Mi, aí Fá, Sol, Lá, Si. Por que eu não toquei essas casas aqui, ó, que não tem uma bolinha? Finge que tem uma bolinha aqui no começo, né? Por que eu não toquei essas casas aqui? Porque são semitom, né? São aqui, ó, Dó, Ré, Mi sustenido, Fá, quer dizer, Dó, Ré, Mi, Fá Sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido. Lá sustenido, entendeu? Então, tipo, aqui também tem. Então, pra gente fazer a representação, aí a gente vai trabalhar aqui na de Ré, por exemplo, né? Aí, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não tem, aqui no violão, o Dó já é aqui, ó. Mas aqui é o Si. Ela não tem uma casinha de semitom, entendeu? Se você mover pra frente, ela vai fazer o som do Dó. Ela não tem esse espaço aqui. A nota naturalmente é semitonada. No violão o Mi, no violão não tem Mi sustenido e Si sustenido, né? Si. Porque tipo, ó, o Si tá aqui, ó. O Si é essa nota aqui, ó. Esse acorde de Si. Se você tentar subir ele meio tom, ele vira um Dó. Aí não dá. Porque tá aqui o Mi. Se você tentar subir ele meio tom, ele vira um Fá mesmo. Quer dizer, ele vira um Fá. Então, tipo, essas notas, quando sobe meio tom, ela vira Então, um Fá. Quer dizer, elas viram outras notas, no caso. Se elas voltarem meio tom, elas viram uma nota. Se ela for pra frente meio tom, ela vira outra nota. Então, a gente não vale a pena você colocar lá Si sustenido, mas eu colocar outra nota, porque de fato é outra nota, o mesmo desenho, a mesma característica, o mesmo tudo. Enfim, vou dar o exemplo aqui. A gente usa as escalas para quê? Para fazer melodia, para fazer a base do nosso campo harmônico, né? O campo harmônico nada mais é do que as melodias compostas dessas notas, certo? Tá vendo que eu tenho não, aqui tá mais complexo. Tá vendo que eu tenho um Dó? O Dó é feito de 3 notas aqui, ó. Dó, Mi, Sol. Campo harmônico. Faz um acorde, que são várias notas juntas. Pra gente fazer esse acorde, a gente tem que ter o quê? Tem que entender da escala. Aí a gente vai trabalhar um Si não, um Mi. Tá vendo que tem uma semitonada aqui? uhum. Para poder fazer esse acorde, eu tenho que entender o campo harmônico dele para saber qual nota que vai ser ele sustenida, ou bemol, né? Melhor dizendo. O acorde de... Bom, vamos no Ré, né? O Ré vai ser tom, tom, semitom, tom, semitom, tom, semitom. Ah não, esse aqui é o Dó. Não, é o Ré. Tom, semitom. Criar uma melodia aqui.
vocês viram que, tipo, parece que fica harmônico, a melodia, ela, por mais que eu esteja tocando de forma aleatória aqui, a nossa mente, ela pega um gancho como se fosse uma música talvez existente, uma melodia existente, porque o que estrutura a melodia é a escala. Então, se a gente, é como se a gente tivesse... não sei se eu vou conseguir ilustrar para isso, mas independente das notas, dentro da escala, é claro, né? Independente das notas que a gente encaixa, a gente vai conseguir fazer uma melodia. E o que faz uma melodia ser bonita ou feia é a criatividade na qual a pessoa aplica ali, que ela consegue trazer um sentimento, uma coisa. Então, a gente aplica a formulazinha para a gente ter a base da nossa escala e a gente começa a fazer as melodias a partir daí. E a gente começa a fazer as notas também a partir disso aí, só que isso aí já é campo harmônico. Eu vou dar outros exemplos aqui para vocês de escalas, né? Tá. Essa é a escala maior. Ela é usada geralmente para fazer músicas mais alegres e etc. Essa aqui é a escala menor. Viu que a forma dela mudou? Agora já é tom, semitom, tom, tom, semitom, tom, tom. Já mudou. A outra lá tinha 2 tons e depois semitom, né? Então significa que aqui no dó, dó é inteiro. Cadê? Não, aqui no caso tá dando o exemplo de lá menor, né? Tá dando o exemplo de lá menor. Então lá é onde aqui a gente procura lá. Então ela começa aqui. Aí começa tom, semitom, lá, si. O si é uma nota semitonada. Significa que eu não preciso colocar ela sustenida ou não, porque não tem, né? Se não tem, não coloco. Mas se no lugar desse si aqui fosse um dó, aí eu colocava sustenido. Sustenido, porque, entendeu? porque tem um dó, existe esse dó sustenido. Isso. Então ele deu o exemplo aqui do lá, mas se você olhar no teclado aqui, no violão, ou em outros instrumentos de tecla ou corda, não vai ter espaço para você, porque ele já é semitonado. Você não precisa fazer ele bemol nem sustenido, não precisa nem voltar meia casa, nem avançar meia casa. Então o desenho dele continua normal. Continua normal. Mas se porventura fosse o dó aqui, e seria dó sustenido, que é esse aqui, ó. Ó a diferença, ó. Entendeu? Tá. Esse exemplo, vou dar outro exemplo porque esse do lá aqui, ele vai pegar, eu não vou precisar colocar uma nota sustenida ou não, né? Porque ele já vai me dar a nota já semitonada, que no caso é o si e o mi aqui. É o si e o mi. Bora lá. Vou dar o exemplo de uma escala menor natural, né? Que é o nome dessa escala que a gente está usando aqui. Só que em vez do tom de lá menor, vai ser começa aqui, então é Fá maior, aí o Sol é semitom lá, né? Tom, semitom, então o Sol já é Sol sustenido. Olha a diferença da nota, ó. Sol sustenido, aí a outra nota é tom e depois tom de novo. Então significa que vou colocar aqui para baixo para dizer que é sustenido, tá? Aqui é maior, então lá é maior. E depois é tom de novo, significa que o si é maior. Aí depois é semitom de novo, então significa que o dó é sustenido. E depois tem 2 tons, que é sobrou o ré e o mi. Então, se a gente fizer uma melodia usando essas notas, ficaria assim, né? O que a gente sente quando a gente ouve uma melodia
assim. É melancólico, tristeza. Não faz sentido? Esse tipo de escala, ela dá uma sensação de tristeza, porque é menor natural. Então, diferente da outra que a gente conseguia transmitir mais euforia, essa aqui a gente consegue transmitir, é uma característica, né, da escala. A escala tem características. Nesse caso aqui, por a gente ter muito semitom, assim, muito no meio, assim, a gente acaba tendo aquela sensação de tristeza. A gente usa bastante esse semitom nas notas menores. Bom, é basicamente isso. Eu coloquei aqui um tópico aqui, entendendo os tons e semitons, mas eu acho que eu já expliquei já. Semitom é a menor distância entre duas notas, né? Que é o exemplo do Si e do Dó, e do Mi e do Fá. E equivale a 2 semitons. O tom equivale a 2 semitons, né? Que é como se tivesse um espaço a mais aqui no meio. A aplicação na prática. Eu botei um exercício aqui para vocês fazerem de forma livre. Suba e desça a escala de Dó, que no caso é... Ou então cante, né? Ou então canta junto. Vamos fazer esse exercício cantando, que é mais fácil? Porque já que todo mundo dá instrumento, eu acho que é mais fácil. Eu vou tocar a nota e a gente canta junto essa nota. Pode ser? Uhum. Bora lá? Tá muito alto. Dó. De novo. Dó. De novo. Dó. Nosso cérebro já entendeu que é um dó. Se eu falar, ó, dó, já consigo entrar. Fala o dó aí, ó. Dó. Viu? Seu cérebro captou o dó. Entendeu? Então, quando a gente tá na música, tá lá na frente lá, e às vezes o irmão pede o tom, ele fala, me dá um dó. Aí tu toca, aí ele, então tem que entrar nessa altura aqui. Aí ele entra e consegue cantar a música dele às vezes, né? Você vê, né? Então é sobre isso. Aí vamos lá de novo. Agora a gente vai subir a escala de Dó toda. A escala de Dó não precisa colocar sustenido em bemol. Por quê? Porque já as notas sustenidas em bemol todas maiores. já são semitonadas, né? Então. Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Lá, Sol, Lá, Mi, Ré, Dó. Essa é a escala maior do Dó. Deixa eu tentar ver uma melodia aqui que é. Eu não tenho uma melodia na cabeça de Có aqui. Acho que essa é a melodia mais comum usada. Dó, Mi, Sol, Dó, Mi, Sol. Isso aqui é uma melodia dentro da escala de Dó. Dó. Só que é uma escala maior. Dó. Por que é uma escala maior? Porque a gente segue essa estrutura aqui. Essa fórmulazinha aqui. Cadê? Nossa, sumiu meu aplicativozinho aqui. Só um momento. Estrutura aqui. Por que que essa escala aqui é uma escala menor natural, que dá a sensação de tristeza? Porque ela segue essa estrutura aqui. E como é que eu faço para poder eu entender, eu saber como é que é a estrutura de uma música? Eu vou pegar as notas dela lá e eu vou ver quais notas que compõem aquilo ali e vou colocar uma sequencial à outra. Eu vou ver que existe um padrão. Aquele padrão é a escala daquela música lá, certo? Vamos pegar um exemplo aqui prático. Vamos aqui no Cifra Club aqui, ó. Maiores e as escalas de campo harmônico são
Quer dizer, as estruturas de campo harmônico são um pouco mais simples, mas fácil de entender. Bom, essa escala maior aqui, pessoal, a maioria das músicas assim, da igreja, facilmente vocês vão utilizar. Então, para poder estruturar melodia, o que é a melodia? Melodia você usando apenas a nota, você não está usando um acorde. Em vez de você estar fazendo o dó aqui completo, Um acorde de dó. você vai fazer só aqui na notinha aqui, ó. Olha, a gente já consegue observar aqui, só nesse exemplo, só nesse Foi na Cruz que a gente já consegue observar a escala. Ó, tom, 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 semitom. E é através dessas escalas que o pessoal usa para solar, né? Os hinos. Ó, Guitarristas, aqui é né? um semitom, tá? Ó. Aqui é um tom. Entendeu? Então a estrutura disso aqui é tom, 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 semitom, semitom. Entendeu? Isso aí você pega a estrutura e você consegue montar a melodia. Essa melodia é formada em cima de uma escala. Agora vamos descobrir que escala é essa. A gente descobre como escala. A gente vê quais são as notas, né? Bora lá. Todas essas casas aqui são notas inteiras. Essa primeira casa aqui, ó. Notas inteiras. Sabe outra coisa interessante também? Sabe por que tem uma harmonia aqui? Porque todas elas são notas maiores, elas entram na escala de dó perfeitamente. Por isso que esse som aqui, ele não é estranho, mas se eu... Ele é harmônico. Viu que ficou estranho? Viu que ficou estranho? Desarmônico. Se tivesse... Não, aqui já não ficou estranho, porque ele entra na escala também. Tem uma nota semitonada aqui, ó. Tá bom, isso eu não sabia não. Viu que ficou estranho o som? Fica meio como se estivesse afinado, porque não tá dentro de uma escala. Mas aqui tá dentro da escala. Dentro da escala. Tá, é o Si. Então a gente percebeu que não foi na cruz, a primeira nota foi Si, né? Quer dizer, Dó, Ré, Mi, Dó. Si, Dó. Foi Dó, né? Foi Dó, acho que foi. Então começa com Dó aqui, ó. Lá, Dó, Ré. Observe que eu tô pulando semitom aqui, tá? A semitom não, a nota que fica no meio aqui, ó. Dó sustenido, Ré, entendeu? É os semitons mesmo. Dó, Ré, Mi. Nossa, eu coloquei aqui transformei aqui o Mi no Ré. Isso. Você é louco, varão, arrumar um negócio, um tripé. Pô, se fosse um... Tô com dó até de tu, varão. Na mídia, o culto Então, todo. Dó, Ré, Mi. Essas três notas aqui são tom, né? Tom, tom, tom. Dó, Ré, Mi. A próxima nota é Fá. Só que Fá semitom. Ah, você tá o varão? Aí sim, varão, aí. Olha, a gente monta a nossa Você tá estrutura, ligado. A gente monta a nossa estrutura, tá? Dó. Próxima nota é Sol. Sol em tom é aqui, né? Só que aqui, semitom, sustenida, meia pra cima, né? Falta qual nota? Falta só Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Lá e Si, né? É, lá e sim. Aí termina de mudar de novo. Ó, o Si é maior. Se o Si é maior, ele tá inteiro aqui, tá? Então.
essa melodia toda, eu não precisei usar todas as notas, mas eu já descobri um padrão aqui, ó. Eu tenho 3 tons seguidos, 2 semitons e um semitom aqui. Provavelmente o Lá aqui é tom, mas a gente tem que saber qual a escala que segue esse padrão aqui. É a escala maior? Eu acho que não, porque a escala maior é tom, semitom, quer dizer, não, pode ser uma escala maior. Acho que é maior. Não é a escala maior porque a escala maior não tem 2 semitons seguidos, certo? Qual é a escala que tem 2 semitons seguidos? A escala menor natural não tem? Deixa eu ver. Aí a gente tem que procurar.